Abra comigo a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Não tive tempo, irmãos, de mandar a mensagem para colocar no PPT. Mas é bom, 2 Samuel, no capítulo 12. É bom que nós vamos desfolhar a nossa Bíblia. É bom demais, né? Aí você vai ver o quanto faz falta a Bíblia nessa hora. Entendeu? É bom, né? É bom. 2 Samuel 12, verso 5 ao verso 13. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Pai, tua palavra foi lida, e nós carecemos nesta noite, Deus, de ouvir a tua voz. Damos total liberdade ao Senhor para falar conosco nesta noite, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor, e somente a ti, Senhor, nós daremos os nossos ouvidos. Eles estarão abertos para ouvir a tua voz. Fale, Senhor, a cada coração, e usa-me nesta noite, Senhor, como um canal para falar, ó Deus, ao teu povo, e acima de tudo, ouvir também a tua voz, porque eu preciso ouvir a tua voz nesta noite. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Amados, eu trago como tema desta mensagem: mate o homem para que o homem viva. Repete comigo: mate o homem para que o homem viva. Eu quero pensar um pouco nessa sentença dada por Davi. Essa sentença do verso 5, que ele diz assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Palavras de Davi, sentença dada por Davi. O homem que cometeu este delito, que cometeu este pecado, ele deve morrer. O que fez isso está condenado à morte. É o que decretou Davi. Eu, quando olho para a vida de Davi, eu não sei quantos irmãos amam a história de Davi, mas quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo quantas lições nós podemos tirar da vida desse homem. Olhando para os seus erros e para os seus acertos,
Porque nós também podemos olhar para o erro para não vir a cometer os mesmos erros. Então os erros, eles são didáticos, e o que eu olho na vida de Davi, os erros de Davi, eles são didáticos para a minha vida, para que eu não venha também cometer os mesmos erros. A vida de Davi nos traz essas lições para a nossa vida. Esse homem, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, como diz aí na sua Bíblia, registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, abra comigo, só para nós observarmos, nem todo mundo conhece essa passagem. Nós temos pessoas às vezes que são novos convertidos, então nós temos que estar realmente lendo a palavra. Capítulo 13, no verso 22, se eu não estiver enganado, é isso mesmo. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas eu confesso, irmãos, que no início da minha caminhada cristã, quando eu comecei a estudar a palavra, depois eu tive o privilégio de frequentar uma cadeira de seminário, e no decorrer dos estudos eu olhava essa palavra e eu dizia: Senhor, mas esse homem é um homem segundo o teu coração. Mas como pode? Seja sincero, você já entrou em conflito com relação a isso, irmão? Já entrou em conflito? Você vê a história de Davi, você vê os erros. Se você olhar para o pai Davi, mais dúvida ainda você terá acerca do homem segundo o coração de Deus. Eu olhava para a história dele e dizia: mas Senhor, mas como pode esse homem ser chamado homem segundo o seu coração? Havia um conflito muito grande na minha cabeça. Nós podemos pensar em muitas coisas sobre Davi. Uma das coisas que eu posso pensar sobre Davi, que a história dele começa lá em 1 Samuel 16, começa Deus escolhendo a Davi. Deus escolhe. Foi escolhido por Deus, foi apontado pelo próprio Deus. Quando Samuel ele vai à casa de Jessé, ele busca ungir um rei, ali apresenta-se os melhores da casa de Jessé. Automaticamente ele deve ter trago seus melhores filhos. Olha, aqui está Eliabe, é um homem forte, é um guerreiro, ao ponto de Samuel se encantar com aquele homem, falar: este é o homem, e Deus tocar no coração dele e falar: não é esse, porque eu não vejo com os seus olhos, eu não vejo a aparência, você está vendo a aparência e eu não. Eu vejo o interior. Deus, ele olha o interior. Muitas vezes nós não entendemos, queridos, da própria igreja, nós não entendemos por que certos irmãos exercem funções e outros não. É porque Deus não olha com os seus olhos, entende? Deus não olha com os teus olhos, e não é aquilo que eu quero ou aquilo que você deseja, mas sim a vontade de Deus. Ela é soberana e vai prevalecer sempre. É isso que eu observo na vida de Davi. Aí depois que passam todos os filhos de Jessé, aí Samuel pergunta: mas acabaram todos os seus filhos? Essa pergunta, ele estava praticamente dizendo as entrelinhas: será que Deus se enganou? Todos acabaram? Quer dizer, se acabaram todos os filhos, então Deus se enganou. Aí Jessé: não, peraí, mas tem um garoto, tem um ruivinho aí, que está apacentando as ovelhas. Aí chama o garoto, e Deus, na mesma hora, toca no coração de Samuel e diz: é esse menino, é esse, unge-o. Assim começa a história de Davi. Foi ungido por Samuel. Davi foi uma procura de Deus, irmãos. Deus procurou um homem para substituir a Saul, cujo rei havia sido pedido pelo próprio povo. O povo pediu um rei, e Deus separa Saul. Saul, se os irmãos lerem a história de Saul, vai ver que ele começou bem e terminou muito mal. E por terminar mal, o Senhor o substituiu. Deixa eu abrir um parêntese aqui, irmãos, rapidamente, para nós entendermos. Se você assume o ministério na igreja, e você acha que é o bam, 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 e faz de qualquer jeito, querido, tome cuidado, que Deus te substitui. Você pode dizer amém a isso? Porque as coisas de Deus não são bagunçadas, não é de qualquer jeito. Então o Senhor vai e separa Davi.
Assim começa a história da vida desse homem. Samuel, usado por Deus, unge a Davi. Onde é que está isso, pastor? Vamos lá. 1 Samuel 16, para nós observarmos mais um pouquinho a palavra de Deus. Faz bem ler Bíblia. Eu não sei quantas vezes você leu a Bíblia hoje, mas se não leu nenhuma, essa é a oportunidade de ler a palavra de Deus. Capítulo 16. Deixa eu tentar abrir a Bíblia, que eu tenho uma certa dificuldade em abrir. Isso, está aqui. Verso 5 ao 13. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os teus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Assim começa a história de Davi. E o que eu acho interessante nessa passagem é que Davi estava trabalhando. Davi estava trabalhando. Você acha que Deus chama desocupado, irmãos? O Senhor só chama quem trabalha. Você entende? O Senhor não chama desocupado. Esse homem estava trabalhando no campo, dedicado, obediente. E diz a Bíblia que o Espírito de Deus agora estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre a vida de Davi. A segunda coisa que eu posso acrescentar mais na vida dele, que Davi era um adorador. É um outro detalhe que eu destaco na vida de Davi. 1 Samuel, no capítulo 18, volta um pouquinho comigo mais a sua Bíblia. Capítulo 18, verso 8 ao verso 10, diz: então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Uma coisa que eu percebo, irmãos, que Davi, ele era um adorador. Enquanto Saul trazia em suas mãos uma lança, Davi, ele traz uma harpa, um objeto de adoração. Estava Davi tocando e diz, como era de costume, o verso 11 diz, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Era um adorador, ele estava ali adorando ao Senhor. Então, outro detalhe que eu destaco na vida de Davi. A terceira coisa que eu quero destacar: em meio às lutas e perseguições, Davi, ele consultava o Senhor para a tomada de decisões. E isso é muito importante, irmãos. Não tomarmos decisões sem antes consultar a Deus. E eu aprendo com esse homem, segundo o coração de Deus, que esse homem consultava a Deus em qualquer tomada de decisão. Olha o que diz o capítulo 30. Vá lá na frente, em 1 Samuel. Capítulo 30. Verso 1 ao 6.
Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra a Saul e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeninos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Verso 3: Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Em meio às perseguições, Davi não blasfema. Em meio às lutas, Davi não blasfemou contra Deus, irmãos. Em meio às batalhas que Davi estava atravessando, eu creio que Deus nos dará uma decisão favorável sempre que você estiver passando por lutas e adversidades. Deus nos dará. Pastor, o que eu preciso fazer? Clamar a Deus. Mas há pessoas que em meio a lutas e adversidades, as pessoas ao invés de dobrar o joelho e buscar ao Deus Todo-Poderoso, a primeira coisa que faz é abandoná-lo, por pensar que Deus lhe abandonou. Em nenhum momento Deus lhe abandona. Assim como não abandonou Davi, Deus está presente na nossa vida quando o barco vai bem e quando o barco está naufragando, irmãos. Deus está sempre conosco, quando o mar está revolto ou quando o mar está calmo. Você entende isso? Quando as coisas vão bem, Deus está contigo. E quando não vão, Deus está contigo. Quando há vida, Deus está contigo. E quando entra a morte, Deus está contigo. O nosso Deus é Deus presente, precisamos entender isso. Eu aprendo isso com Davi. E nosso Deus é Deus que responde ao nosso clamor em meio às nossas aflições. Deus não nos deixa sem resposta. Olha o que diz o verso 7 e verso 8 de 1 Samuel 30. Diz assim a palavra: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Palavra de Deus para Davi. Verso 16: E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Deus está presente para nos garantir a vitória. O mesmo Deus de Davi é o nosso Deus, querido. É o mesmo Deus. E outra coisa que eu aprendo com Davi, eu estou correndo um pouquinho, porque eu vou chegar exatamente naquele homem que você deve matar. Preste atenção no que, quarto destaque que eu faço na vida de Davi. Davi, ele sabia aceitar as negativas de Deus. A outra coisa que Davi fazia era aceitar o não de Deus. Hoje nós estamos atravessando um momento muito difícil das igrejas, no qual ninguém aceita mais o não de Deus. Muitas pessoas abandonam Deus porque Deus não faz aquilo que elas desejam. Mas nós esquecemos, queridos, que Deus, Ele é soberano, Ele faz conforme Ele quer, Ele dá o que Ele quer, e Ele levanta quem Ele quer. O nosso Deus abate quem Ele quer, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor. Assim é o nosso Deus. Então nós não podemos esquecer desse detalhe. E Davi, ele aceita as repreensões e aceita o não de Deus com naturalidade. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Crônicas, no capítulo 17. Vá um pouco mais comigo em 1 Crônicas, no capítulo 17. Deixa Deus falar ao teu coração. Verso 1 ao verso 4.
Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que mora em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação. Verso 11 ao verso 13. Há de ser que quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino, para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Sabe o que Davi fez, irmãos? Davi aceitou essa palavra de bom grado. Muitas vezes nós temos projetos na igreja, a gente prepara tudo, faz o projeto, coloca numa prancheta, anota e faz esboço de projeto. Aí Deus chega e diz assim: não é você que vai construir, não é você que vai exercer essa função. Aí sabe o que nós fazemos, irmãos? Simplesmente a gente pega o projeto: não sou eu não? Então tá bom. Então tá, não sou eu? Não é assim? Se não sou eu, por que tenho eu que compartilhar o projeto com aquele que vai me substituir? Pense nisso. Olha o que fez Davi. 2 Crônicas, no capítulo 22. Vá um pouquinho adiante, irmãos. Capítulo 22, no verso 8. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância, dizendo: tu me derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Palavra do Senhor a Davi, verso 11. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Sabe quem é esse? Filho de Davi, no qual Deus o designou para a construção, para a edificação do templo. O que fez Davi, querido? Verso 14. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância, que nem foram pesados. Também madeiras e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda a sorte de obra, de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Verso 17, Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo. O que fez Davi, irmãos? Ele rasgou o projeto? Ele jogou fora tudo aquilo que ele havia guardado para a construção do templo? Não, ele cedeu ao filho. Davi, eu aprendo muito com ele. Eu aprendo, querido, que a obra, ela não é minha. O que nós aprendemos com Davi é que a igreja é do Senhor, o templo é dele, o zelo é meu e seu. Mas pastor, eu já não estou mais fazendo parte do ministério. Tem gente que pensa assim, irmãos: pastor, mas eu não sou de ministério nenhum, eu sou apenas aquele que sento no banco e tal, e limpo ali a cadeira lá, com a minha calça, depois levanto e vou embora. Só isso, irmão? Todos que aqui estão têm um chamado, querido. Você sabia que você tem um chamado? Todos nós temos um chamado, todos nós temos obrigações na casa de Deus.
Mas não é assim que pensamos. Se eu não for ungido, se não impuser as mãos sobre mim, eu nada farei. Dá uma catucada nessa bênção aí e diz: acorda, meu irmão. Pode catucar, querido, eu acho que está dormindo. Diga: acorda. Acorda. Não, o papel caiu no chão, não é problema meu. Chama um diácono. Não é? Está molhado ali, não é problema meu enxugar. Chama lá o zelador. Fala mais uma vez para o teu irmão: acorda. Mas fala com carinho, irmão, que ele pode ficar aborrecido com você. E todavia ele reagia bem ao sim e ao não vindos da parte de Deus. Davi me ensina sobre a soberania de Deus. É a lição que eu aprendo com Davi. Todos nós conhecemos esse texto que nós lemos anteriormente, do capítulo 12 de 2 Samuel. Deus manda ao profeta Natã dar uma dura sentença a Davi. Eu olho para esse homem e digo: esse homem é um homem de coragem, irmãos. Porque Davi era um homem de sangue. A própria Bíblia diz: as tuas mãos estão sujas de sangue. E esse homem vai diante do rei e ele fala tudo isso ao rei: ó, esse homem é você. É coragem. O profeta tem que ter coragem de falar, irmãos. Precisa ter coragem. Se essa é a palavra que Deus lhe manda falar, você precisa falar. Não, eu não sei como é que eu vou falar, mas a palavra é dura. A palavra é dura. Se a palavra é dura e foi Deus quem mandou, então fala, porque Deus é contigo. Assim como foi com Natã. Ele falou, virou as costas e foi embora. Mas deu o recado. Entende? Foi exatamente isso que ele fez. Então Deus manda e ele faz. Davi havia adulterado com Batseba, seguido de um assassinato. Ele matou o marido de Batseba. Ele adultera e mata a Urias. E Natã, ele dá uma dura palavra, querido. E eu observo nessa palavra que Deus, ele não deixou esse pecado impune. Deus perdoa os seus pecados, mas não fica impune. Você entende, querido? É dura essa palavra. Muitas vezes nós pecamos: eu peco, mas o meu Deus, ele perdoa. Você pode falar: meu Deus perdoa, mas há consequências. Amém, queridos? Há consequência. Deus perdoa, mas há as consequências do pecado. O pecado, ele tem um alto preço. Tem um alto preço o pecado. Deus mexeu com isso, irmãos. Há coisa na nossa vida que é necessário Deus mexer. Mas nós não gostamos quando Deus mexe. Há coisa na nossa vida que Deus tem que tocar. Aquelas coisas que estão escondidas, que muitas vezes nós costumamos manter o pecado, né, como se fosse um animalzinho de estimação. Não, eu não posso abrir mão disso. Quem disse para você que você não pode? Você pode e deve abrir mão desse pecado. Deus está falando para a gente aqui nessa noite: abra mão do pecado, porque esse pecado vai te levar à morte. Mate o homem, para que o homem viva. Foi o que fez Davi. Davi falou: esse homem tem que morrer. Esse homem que cometeu esse pecado tem que morrer. É muito difícil para nós, amados. Assim como foi para Davi ser corrigido por Deus. É muito difícil. Mas há uma necessidade. E Deus quer te corrigir nessa noite. Se há um pecado oculto na tua vida, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Jovem, presta atenção. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e dizendo: isso não é para mim. Tome essa palavra para você, porque eu estou tomando para mim. Eu estou tomando essa palavra. Porque tudo que é ministrado nesse altar, tome para você. Ah, mas pastor, eu não estou cometendo nenhum pecado grave. Glória a Deus, aleluia. Mas tome essa palavra para você, para que você não venha cometer nenhum delito dessa espécie que te leve à morte. Entende, irmãos? Nós não podemos viver na prática do pecado. Pecado é pecado e pecado leva à morte. É muito duro. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E foi exatamente isso que Natã foi falar para Davi. Davi, tudo bem, você vai pagar por isso. Tem um alto preço. Você leu o texto todo? Leu o texto todo? Você entendeu tudo que ele falou?
Agora, pois, não se aparte a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Olha o que disse Davi, o verso 13 é tremendo, irmãos. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Maior declaração que Davi faz. A Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Davi confessa: eu pequei contra o Senhor. Olha o que diz Natã: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi, está perdoado. Você confessou o seu pecado, aí entra o homem segundo o coração de Deus, o homem que reconhece os seus erros e que pede perdão, e que volta atrás. Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei, eu cometi um erro. Mas, verso 14, irmãos: mas posto que com isso deste motivo a quem blasfemar os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Que filho era esse? Filho do adultério, Davi e Batseba. Você está entendendo isso, irmão? O pecado tem um alto preço. Muitas coisas que nós passamos na nossa vida é resultado de pecado, querido. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colheremos. A colheita é certa. Então que essa noite seja uma noite de você matar esse homem. Mate esse homem que está dentro de você, para que nasça uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque enquanto esse homem viver, enquanto esse homem de pecado estiver vivo em você, certamente você estará morto espiritualmente. É dura essa palavra, pastor, essa palavra é dura. Eu quando li essa palavra, falei: Senhor, me livra disso. Há uma palavra de Deus dura para nós, querido. Deus vai tocar em áreas de sua vida que estão ocultas. Deus vai tocar em áreas da minha vida, da sua vida que estão ocultas. Não deixe esse pecado, não coloque ele para debaixo do tapete. Essa noite é uma noite de Santa Ceia. Sabe qual é a conclusão que eu chego, irmãos, na Santa Ceia? Deixa eu falar uma palavra bem dura para você. Quando a gente está ministrando a Santa Ceia, que a gente passa, eu estou falando para a igreja de Cristo. É para a igreja que eu estou ministrando nessa noite. Quando a gente passa com a bandeja, a pessoa diz assim: eu não quero não. Sabe por que você recusa? Porque o velho homem está vivo dentro de você. Esse homem de pecado, ele está vivo em você. Por isso você diz: eu não quero. Porque aquele que confessa e deixa, ele come do pão e bebe do cálice. Como estou entendendo isso? Aquele que confessa e deixa, ele come do pão, ele bebe do cálice. Quando eu digo eu não quero desse pão, eu não quero desse cálice, é porque eu estou declarando diante de Deus que o valor maior na minha vida é o velho homem que está dentro de mim. Esse homem tem muito mais valor do que o pão e o cálice. Esse homem vale muito mais do que o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário pela minha vida. Então essa noite é a noite de você matar esse homem que está dentro de você. Deus o conhece. A pessoa que está ao seu lado, querido, nós não conhecemos a vida de ninguém aqui, o nosso conhecimento é muito de flecha, a gente se conhece só de: ô irmão, tudo bem, como é que você está? Mas o teu interior, o teu travesseiro, só Deus conhece o cheiro, meu irmão. Só Ele sabe o que se passa pelas madrugadas na tua vida, só Ele sabe o que está dentro do teu coração. Não adianta, porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Não ficou oculto o pecado de Davi. Davi cometeu um pecado chamado porneia. Esse homem, ele perde o momento da guerra, ele perde o momento da batalha. Sempre que nós perdemos o momento da batalha e da guerra, nós cometemos pecado. Nós estamos numa guerra espiritual, querido. Não brinque com a sua vida espiritual.
Davi brincou, contemplou o nu. Você entende isso? O pecado entra na vida de Davi. E Davi paga. Ah, mas e Deus perdoou? Sim, Deus perdoa. Deus perdoa. O nosso Deus é misericordioso, querido, Ele é tremendo. Você comete um pecado hoje, você diz, Senhor, eu me arrependo amargamente. Deus perdoa, Ele rasga isso tudo da tua vida e constrói uma nova história. Mas o que é necessário é eu negar a isso, é dizer, Senhor, eu não quero mais esse pecado. Eu não quero mais andar vivendo uma vida de pecado. Davi, como rei, ele poderia ter mandado matar Natã. Poderia ter dito, olha, manda matar esse homem. Ninguém estava vendo nada, ninguém saberia de nada. Iria ficar oculto entre ele e o defunto Natã. Pega a espada e corta esse homem. Natã foi usado por Deus, irmãos, com sabedoria. Natã foi usado por Deus para confrontar Davi. O confronto faz bem. Você sabia que o confronto faz bem? Mas nós não gostamos de ser confrontado. A gente gosta muitas vezes de uma palavra, né, mamão com açúcar, né, irmãos? A gente, quando Deus nos confronta, como Deus tem confrontado a igreja, olha, o que Deus tem confrontado a nossa vida nesse altar, querido, não cresce e não vive quem não quer. Você tem que estar muito morto espiritualmente para não ouvir o que Deus fala ao teu coração. A igreja dos últimos tempos, essa igreja dos últimos dias, ela perdeu o poder auditivo. A igreja não escuta mais. A igreja é igreja de visão, ela quer ver. Ela quer ver que o irmão comprou um carro zero, ela quer ver que a casa é nova, ela quer ver que a conta bancária está bem, ela quer ver. Mas não é para a igreja de olhos que o Senhor ministra. O Senhor ministra para uma igreja que tem ouvidos para ouvir, porque a igreja do Apocalipse dos últimos dias, a palavra de Deus diz, aquele que tem ouvido ouça. Não é para aquele que tem olhos e veja. A palavra que é ministrada é para quem tem ouvidos para ouvi-la. Ele mexeu na justiça que estava no coração de Davi, irmãos. Aí do verso 1 ao verso 5, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Olha como é que ele começou a história, sutilmente, com sabedoria. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha. Sabe quem era essa cordeirinha? Batseba. Tinha só uma cordeirinha, só uma Batseba, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha, tomou a Batseba do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, no qual ele não sabia que era ele esse homem. O furor se acendeu contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, olha o que ele decreta, irmãos, o homem que fez isso deve morrer. Davi disse isso, esse homem tem que morrer. Mesmo depois de saber que era ele não retira a sentença. Isso aqui é tremendo, irmãos. Aí faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. Não retira a sentença, sou eu esse homem. A ficha cai. A sua ficha tem que cair nessa noite. Deus está falando contigo, esse homem é você. Esse pecado que você anda cometendo, querido, em nome de Jesus, larga isso que vai te levar à morte. Mate esse homem que está no teu interior. Esse homem que está em estado latente, que de vez em quando ele tenta sair, meu irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, é um novo homem. As coisas velhas passam e tudo se faz novo na vida de um novo homem. Faça isso nessa noite, que essa noite seja uma noite na qual você e eu, nós venhamos a nos arrepender daqueles pecados que estão ocultos, que as pessoas não sabem, mas Deus sabe.
Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Olha o que diz o verso 7 ao verso 13. Vamos acompanhar de novo essa leitura. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Irmãos, isso foi na lata. Tu és o homem, Davi. Tu és esse homem. Assim diz quem? Eu? Não. O Senhor, como o Senhor está falando ao meu coração e ao seu também nessa noite. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Ou seja, eu sempre estive contigo, Davi. Deus sempre esteve com você. Não haveria necessidade nenhuma de você cometer esse delito. Deus estava contigo. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Davi, eu sou teu Deus, é você, fala comigo e eu respondo, Davi. Deus está falando para você e para mim. Ele é o nosso Deus, nós falamos e Ele responde. Você entende isso, meu irmão? Não precisamos viver em prática de pecado. Senhor, eu estou passando um sério problema, Senhor, me livra disso. Deus responde. Deus está falando: olha, eu sempre estive com você. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele? A Urias, o heteu, aí ele traz a memória de Davi, tudo que Davi havia feito. Eu chego no verso 13, querido, eu paro nesse verso 13, na parte A. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ele reconhece o pecado, irmãos, e ele confessa. Mas a sentença estava dada. Aquele Davi, olha o que ele estava dizendo: esse Davi, ele tem que morrer. Esse Davi que você está falando aqui, Natã, ele tem que morrer. Esse homem no qual Deus está falando no teu coração nessa noite, essa mulher, quando eu digo homem, eu estou falando homem e mulher. Esse homem tem que morrer. Você entende, irmão? Necessário é que esse homem morra, para que nasça um novo homem, uma nova criatura. Irmão, nós estamos chegando no final dos tempos. A igreja do Senhor, as portas estão se fechando, querido. A trombeta já está sendo afinada, já está quase sendo tocada. A igreja vai subir. E se você quer subir com a igreja de Cristo, mate esse velho homem. É necessário que esse homem morra. Olha o que declarou Davi no Salmo 51, e isso é o que faz desse homem um homem segundo o coração de Deus. Salmo 51, verso 7, ele diz assim: purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ou seja, confessei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi, ele deixa registrado no verso 7: purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Sabe o que Davi estava lembrando, irmãos? Davi estava lembrando da lei do leproso. Vai comigo lá em Levíticos, no capítulo 14. Levíticos, capítulo 14. Verso 6 ao verso 8. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim e o ísopo, e os molhará no sangue da ave, que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo,
banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Davi, ele se considerava um leproso, irmãos. É isso que o pecado faz, ele deixa mancha, deixa cicatrizes. Eu sou um imundo, eu sou um leproso. Esse homem necessitava ser limpo. Se nós olharmos bem essa palavra, haviam 2 pombos. Um deveria ser morto e o outro deveria ser solto. Para que esse homem, para que o novo homem, a nova criatura viva, você precisa matar esse velho homem. Assim como foi feito com as pombas. Mata-se uma para que a outra tenha liberdade. Se você não matar esse homem que está dentro de você, esse homem de pecado, você vai viver eternamente prisioneiro desse pecado. Porque o pecado aprisiona. Você entende isso, irmão? O pecado aprisiona. Você já viu a pessoa que deve? Como é que é a pessoa que deve? Eu já devi. Alguém já deveu alguma coisa? Alguém já deveu ao paneleiro? Ah lá, as irmãs riem, elas sabem que é dever ao paneleiro. Eu vou te ensinar como é dever ao paneleiro. Dever ao paneleiro é o seguinte: quando a campainha toca, aí você se esconde, olha pelo buraquinho da fechadura, e é ele. Aí o cara tá, não é assim? É ele. Aí todo mundo quieto em silêncio, para entender que saiu. Mas o paneleiro não é burro. O paneleiro espera. Ele espera meia hora. Daqui a pouco você liga o rádio. Aí ele, vai que pim, aí tu desliga o rádio. Porque deve. A pessoa que deve é assim, irmãos. Ela vive se escondendo. Ela não tem cara de encarar. Não encara o outro. Entende? Assim é o pecado. Não é difícil perceber uma pessoa que está em pecado. Sinto muito, mas não é difícil não, irmão. Primeiro, não tem mais brilho. O rosto não tem formosura. Não tem alegria no rosto. Você entende? A pessoa que está em pecado, você percebe, a pessoa não te encara no olho. Parece que há uma nuvem que esconde o olhar, tira o brilho, tira a alegria. E o que o Senhor quer fazer contigo e comigo nessa noite é restaurar a tua alegria. Como pediu Davi, Senhor, restitui a minha alegria. A alegria de ser salvo, a alegria de ter o teu Espírito sobre mim. Isso retrata a libertação das marcas da enfermidade, irmãos. Essa foi a sentença dada por Davi. Esse Davi deveria morrer para que uma nova vida, uma nova criatura renasça. É necessário que o velho homem morra. É necessário. O que isso tem a ver com a nossa vida, irmãos? O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Davi, ele dá outra sentença. Davi sabia que a unção de Deus estava se esvaindo da sua vida. Davi sabia que o Espírito não estava mais sobre ele. Até que ele pede, Senhor, restitui a alegria do teu Espírito sobre a minha vida. Eu não quero perder essa alegria. Sabe o que aconteceu com Sansão, irmãos? O Espírito de Deus já não estava mais sobre ele quando ele brincou com o pecado. O mesmo pecado de Davi, porneia, você entende? O pecado da pornografia, do prazer, do desejo. Olha, eu sempre digo para os homens de Deus, não brinque com Dalila, você vai perder. Fala para o homem que está ao seu lado aí, ó. Você perde para Dalila. Pode falar isso, irmão. Pode falar, não vai se ofender, não. Pode falar. Tem nenhum homem do seu lado, né? Então fala para ele ali, ó. Fala para mim, pastor, não brinque com Dalila. Fala para mim. Amém, você vai perder. Pode falar, você vai perder. Isso mesmo. Mas perde, irmãos. E perde feio. Brincou, perdeu. Então Davi, ele sabia que o Espírito não estava sobre ele, o que Sansão não sabia. Há muitas pessoas que não sabem que o Espírito Santo não está mais sobre ela, porque já estão mortos espirituais, porque esse velho homem, essa velha criatura, ela faz muito mais parte da sua vida do que o novo homem. Enquanto esse velho homem estiver vivo em você, o Espírito de Deus não habita sobre a tua vida. Pastor, é duro isso, mas é duro mesmo. É duro mesmo.
É duro. Mas é necessário essa noite, Senhor, eu quero matar esse velho homem. Davi, ele não sentia mais a presença do Espírito Santo, irmãos. Olha o que diz o Salmo 51, o mesmo Salmo. Salmo 51, verso 11 e 12. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Sabe por que não estava mais, irmãos? O Espírito Santo não habita em um corpo morto. Você entende isso? O Espírito de Deus não habita num corpo morto. O Espírito Santo habita aonde há vida. Ali ele habita. Eu pensei muito nessa palavra, irmãos. Eu pensei muito. Depois de Davi ter sido lavado, depois dele ter um coração puro como ele pediu, agora ele pede a Deus: restitui-me o teu espírito. Senhor, restitui-me o teu espírito. Não é possível viver sem o Espírito Santo, irmãos. Precisamos nessa noite nos levantar como Davi se levantou com furor contra esse velho homem que ainda está latente dentro de nós. Se esse homem está latente dentro de você, você precisa se levantar com furor, do mesmo jeito que Davi se levantou. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira. Você imagina a ira de Davi naquele momento, quando ele ouviu essa história. Ele se levanta com furor, e com furor ele diz: esse homem tem que morrer, ele tem que morrer. Assim diz o Senhor, assim como Natã, usado por Deus, falou a Davi, assim diz o Senhor ao nosso coração. Esse homem somos nós. Há um homem de pecado dentro do teu coração, e esse tem que morrer. Que essa noite seja uma noite, querido, em que você possa sair daqui renovado e transformado pelo poder de Deus. Quem tem o Espírito Santo, amados, quando ele peca, ele sente que está faltando alguma coisa. Você já cometeu algum delito na sua vida, algum erro, que no mesmo instante vem à tua memória: olha, isso está errado, e você se arrepende imediatamente, aí o coração volta a ter alegria, sim ou não? Já aconteceu isso. Já aconteceu. Às vezes a gente erra, por coisas às vezes tão... Vamos dizer, não existe pecadinho e pecadão, né, irmãos? A gente costuma mensurar o pecado do roubo, do adultério é um pecadão, mas o pecado daquela mentirinha de atender um telefone e ele diga que eu não estou, o pecado de se esconder do paneleiro para ele pensar que você não está, né? Esse pecado a gente não leva muito a crédito. Pecado é pecado, irmãos. Pecado é pecado. Não existe o pecadômetro, não tem como a gente pesar, como medir, como mensurar pecado. Pecado é pecado. Então que essa noite nós possamos dizer: Senhor, restitui essa alegria ao meu coração, a alegria de ter a tua presença, o teu Santo Espírito sobre mim, porque nós precisamos disso, querido. Espírito Santo em nós é necessário, é necessidade, é uma questão de sobrevivência, irmãos. A igreja sem o Espírito Santo, ela é morta. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ele está morto. Então não permaneça morto, mas sim tenha vida em Cristo Jesus, que em você nasce uma nova criatura nessa noite em Cristo Jesus. Daqui a pouco nós vamos comer do pão e beber do cálice. Pense em tudo isso que Deus está lhe falando. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 10, verso 6. Eu já estou terminando, irmão, me atura só mais um pouquinho. Capítulo 10, verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. O que Deus quer fazer conosco nessa noite? Que Deus nos ajude a matar o velho homem, irmãos. Mas como é que se mata o velho homem? Tive pensando: Senhor, mas como é que eu vou matar esse velho homem? Está tão latente, às vezes, na nossa vida. Nós estávamos conversando ainda há pouco, amado, não existe aquele que não tenha um calcanhar de Aquiles. Pense nisso. Não existe aquele, eu estou imune a tudo isso, eu sou imune ao pecado, eu estou imune a tudo isso. Você não está imune. Não brinque, querido, que você não é uma pessoa, você não é um ser imune. Nós estamos aqui passando, né? Nós estamos aqui nessa terra, nós estamos, a cada dia que nós
atravessamos a nossa vida nessa terra, nesse mundo, nós passamos por momentos difíceis para nos livrar de pecado, irmãos. Como é difícil. O pecado, ele vem de bandeja. Não é assim? Sim ou não? Seja sincero, é ou não é assim? Ele vem de bandeja, irmãos. Ele bate na sua porta. A pessoa que foi alcoólatra, irmão, o álcool vem assim, ó, assim de graça para você. De graça. O homem que tinha fraqueza por mulheres, a mulher se apresenta assim, uma Dalila, toma minha filha, é teu. Vai que é tua, Tafarel, não é assim? Uma coisa de louco, irmãos. Quem já teve o nariz no pó, o pó vem. O pó vem na porta, o pó vem de táxi, o pó aparece na tua frente. Você pensa que o diabo está brincando contigo? Está brincando não, irmãos. A coisa é séria. Então nós precisamos estar matando esse homem. Mas como é que eu faço para matar esse homem? Olha o que diz em Colossenses, no capítulo 3. Vai comigo lá, irmãos. Colossenses capítulo 3. Estão sentindo falta do PPT, né? Pois é, irmão. Pois é. Próxima vez traz Bíblia, viu? 5 e 7, capítulo 3, verso 5 ao verso 7, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele dá uma relação aqui, olha: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Como é que eu vou matar esse velho homem? A Bíblia diz: fazei morrer. É um imperativo, é uma ordem de Deus. Ele está falando para mim e para você: olha, você que tem que fazer ele morrer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas como eu farei? Vamos orar. Vamos orar, querido. Colocar a sua vida no altar e dizer: Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Eu rejeito essa vida de pecado, eu não quero mais essa vida para mim. Nós podemos matar o velho homem através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus. Nós podemos matar esse velho homem. Eu sei que esse velho homem, ele deve morrer. Ele não deve permanecer vivo dentro de nós. O que diz a palavra em Apocalipse, irmãos, no capítulo 2. Vai lá comigo um pouquinho. Apocalipse capítulo 2. Tem coisas que a gente acha, isso, olha que benção isso aqui, quer ver? Capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Até aqui tudo maravilha. Se parar por aqui está bom, não é isso? Mas ele continua no verso 4 e verso 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Palavra de Deus para mim e para você. Essa palavra é muito dura, mas são palavras de Deus. E que nessa noite, irmãos, nós possamos ouvir a voz de Deus e dizer ao Senhor: Deus, me ajude a matar esse velho homem que habita em mim. Me ajuda nessa noite a matar esse velho homem. Olha o que deixa o Senhor registrado para nós em Gálatas, no capítulo 5. Vai comigo lá, irmão. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 ao versículo 21. Digo, porém,
andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O homem que deveria estar morto está vivo. O homem que deveria estar morto, ele está vivo. Se o velho homem estiver vivo, querido, nós morreremos eternamente. Assim diz a palavra, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Há muitas coisas dentro da igreja que deveria estar morta, mas ainda está viva, irmãos. Talvez você lendo um texto desse, você diga, não, mas espera aí, não há prostituição. Amém, irmãos? Não há. Não há prostituição. Mas se nós pararmos para pensar, existem inimizades. A Bíblia está dizendo. Você sabia que existe inimizade dentro da igreja? Ah, não sento do lado daquele irmão não, que eu não vou com a cara dele. Querido, começa a se acostumar com essa cara feia que está do teu lado aí, que ele vai viver na eternidade com você. Então começa a se acostumar com a cara do irmão que está ao seu lado. Começa a se acostumar, porque aqui dentro ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Não tem ninguém aqui melhor. Todos nós somos iguais perante a Deus. Você sabia que o Senhor olha para você e olha para mim com os mesmos olhos? Ele não faz acepção de ninguém, irmão. Ah, mas o fulano, ele é formado, é PhD. Mas aquele ali não tem, aquele ali é um pobre coitado miserável. Para o Senhor é tudo igual. Para o nosso Deus é igual. Sabia que existem conflitos não solucionados dentro da igreja? Sim ou não? Conflitos não solucionados, pastor? Tem. Eu não estou falando da igreja Nova Vida de São Cristóvão, não, irmão. Estou falando da igreja. A igreja, que deveria ser exemplo para o mundo. Nós vivemos de picuinha um com o outro. Você encontra por exemplo, no meu caso, a gente encontra às vezes um pastor que a igreja dele não batiza, só uma ideia, não batiza por imersão. Aí fica assim, quer ser batido por imersão? Rapaz, que é isso, rapaz, já tem tempo, e começa a discutir um com o outro. Assunto que não tem nada a ver. E o reino de Deus, querido, sendo prejudicado por picuinhas. Isso acontece muito dentro da igreja. Você não acha que acontece inimizades? Você não acha que acontece conflitos não solucionados? Você não acha que acontece as porfias, as guerras de palavras? Acontece guerra de palavra, competições. Eu louvo a Deus porque aqui na nossa igreja eu não vejo competição, querido. Eu não vejo. Se tem, está entre a igreja aí, porque eu não vejo. Mas tem competição querendo tomar um lugar do outro e tal, não, porque o irmão vai subir, o outro. Em nome de Jesus. Mas existem competições dentro da própria igreja. Rivalidade, ciúme. Marido com ciúme da mulher, mulher com ciúme do marido, querido, em nome de Jesus vai se converter. Mata esse homem que está dentro de você e se converte em nome de Jesus. Isso é pecado, irmão, você está em pecado. Você sabia disso? Está em pecado? Aí a Bíblia segue dizendo uma série de situações: há egoísmo, há divisões, há facções, há inveja. Mate o velho homem. Mate o velho homem. Eu quero encerrar deixando para você e para mim Gálatas 2:20, só para nós encerrarmos. Eu tinha muito mais coisa para falar nessa noite, irmãos, mas foi até aqui que Deus ministrou e não vou mais adiante. 2:20. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse vive viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ler de novo, irmãos. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos fazer dessa noite, querido, uma noite diferente na nossa vida. Saia daqui uma nova criatura. Pastor, mas eu já me batizei. A gente tem essa mania de falar. Já entreguei minha vida a Jesus, já me batizei. Você se batizou ou tomou um banho? Pense nisso. Como é que você saiu das águas batismais? Saiu de lá uma nova criatura em Cristo Jesus? Ou saiu ainda com esse velho homem latente dentro de você, fazendo as mesmas coisas? Quero convidá-los a se colocar de pé. Eu quero orar por você, querido. Quero orar pela igreja. Fique tranquilo que eu não vou convidar ninguém a vir aqui à frente. Esse momento é um momento muito pessoal. Essa palavra é muito pessoal. Se você tomou essa palavra para você, como eu tomei para mim, quero convidar você a botar a mão no teu coração, apenas como um ponto de contato. Talvez você diga, pastor, mas eu não estou em pecado não, meu irmão. Faz isso não, a gente peca toda hora. A gente peca com os nossos olhos, com os nossos pensamentos. A gente peca quando fala mal do irmão. A gente peca quando o culto acaba, a gente vai lá para cima e faz do pastor o nosso frango de domingo. A gente almoça ele lá em cima. Parece brincadeira, mas eu estou lhe falando uma verdade. Então a gente peca a todo momento. Então que esse momento seja um momento de reflexão. Vamos falar para Deus nessa noite: Senhor, eu quero matar esse homem que está dentro de mim, para que uma nova criatura nasça. Pai querido, essa é a tua igreja, Pai. A tua igreja, Senhor, que se coloca à disposição do Senhor. Nós queremos, ó Deus, espiritualmente, Senhor, nós queremos ver morte desse velho homem aqui dentro hoje. Nós queremos perceber isso, que o velho homem está morrendo em nome de Jesus, para que uma nova criatura saia daqui dessas portas hoje, para que amanhã seja um dia diferente, um novo dia, deixando para trás tudo o que passou e vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Nos ajude a matar esse homem, Pai, que muitas vezes está latente dentro de nós, que tenta se levantar, tenta ter domínio. Ó Deus, se há alguém, Senhor, nesse lugar, que não consegue se livrar de um pecado, Pai, ajuda-o agora, Deus, e que em nome de Jesus, que todo ataque do diabo sobre essa vida, sobre a mente desse homem e dessa mulher, seja desfeito agora, em nome de Jesus, para que prevaleça o teu Espírito sobre nós. Restitui ao teu servo e à tua serva, Senhor, a alegria da salvação, e que o teu Espírito habite em cada um aqui nesse lugar, e que bata em retirada agora essa velha criatura, para que o novo homem surja, para que nós possamos andar com a cabeça erguida, para que o diabo não tenha vantagem sobre nós, para que ele não venha nos afrontar, para que nós não venhamos a perder o campo de batalha para o diabo. Senhor, nos ajude. Nós confessamos o pecado nessa noite ao Senhor, e tomamos posse da tua palavra que diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós lhe pedimos misericórdia nesse lugar. Tenha misericórdia dos teus filhos, das tuas filhas. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e ao coração daqueles que tiveram ouvidos para ouvi-la. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?